Na semana passada eu trouxe uma palavra a respeito com o tema, né? Se Jesus era religioso. Ali eu falei sobre a questão de vir à igreja, participar do corpo de Cristo, ser atuante, porque conforme a palavra de Deus diz, era costume de Jesus ser atuante na obra do Pai e especialmente frequentar a casa do Pai, que Ele mesmo chamou, Ele denominou casa de oração, e Ele frequentemente estava servindo ao Senhor. Dentro da mesma linha, pensando nesse assunto, igreja, nós traremos nos próximos domingos a mensagem, uma série de mensagens que tem como tema: qual igreja você é? Qual igreja você é? Eu quero que você pense individualmente, porque nós, cada um de nós, somos a igreja de Cristo, fazendo parte desse corpo. E quando esta igreja individual se reúne, esta igreja agora também coletiva forma um perfil, e nós temos que responder esta pergunta para nós mesmos, olhando para nós, cada um de nós individualmente, mas olhando também no coletivo, porque é tão interessante que as pessoas sonham com um estilo, com um modelo de igreja, sendo que às vezes ela mesma não tem se esforçado para que a sua igreja seja aquilo que ela quer, ou aquilo que ela almeja, aquilo que ela deseja. E nesta série de mensagens, qual igreja você é, nós destacaremos aqui as 7 igrejas da Ásia que estão mencionadas no livro de Apocalipse. Interessante que é um livro profético, mas que inicia com cartas às igrejas. Irmãos, eu não preciso aqui ficar chovendo no molhado e nem insistindo com este assunto, mas se a igreja não fosse algo importante, nós não teríamos as cartas do apóstolo Paulo, não teríamos as cartas dos outros apóstolos, e não teríamos agora ainda em Apocalipse cartas às igrejas. Cartas estas que foram endereçadas a princípio para o líder da igreja, o anjo da igreja. Mas como eu pedi que você abrisse a sua Bíblia comigo em Apocalipse 1, eu quero ler com você os 2 últimos versículos deste primeiro capítulo de Apocalipse, que são os versículos 19 e 20. E diz assim, Apocalipse 1, versículo 19 e 20: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 cordeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, mas também os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então as cartas são endereçadas ao líder, portanto, e simultaneamente ou consequentemente a toda a igreja. Ainda mais num tempo que às vezes as coisas não dão certo, e alguém quer sugerir que é por causa do líder. Pode ser, mas a igreja toda, a membresia, os discípulos de Jesus, os congregados, aqueles que se envolvem com a obra local, também têm responsabilidade no reino. Amém, igreja? Nós iniciaremos nessa série de mensagens falando sobre a primeira carta, a carta endereçada a Éfeso. Antes ainda de fazermos a leitura do capítulo 2, de 1 a 7, eu quero só refletir com os irmãos aqui, considerar algumas questões. Estas cartas, elas são breves. Para ter uma ideia, uma carta para uma determinada igreja foi um livro todo.
E aqui, em um capítulo, nós temos mais de uma carta. Então são cartas breves. Portanto, são cartas densas em seu conteúdo. Em outras palavras, são cartas diretas. O apóstolo Paulo mesmo, tratando com as igrejas que ele escrevia, ele argumentava, ele chamava a consciência, não é verdade? Ele chamava a contrição. Aqui é direto. Elogia, mostra onde errou e já fala, ou é isso ou é aquilo. E não fica trabalhando muita coisa não. E é uma carta escrita, passada a João, mas escrita ou determinada pelo próprio Jesus. E Jesus é amor, e Jesus é graça, e Jesus é misericórdia, e Jesus é perdão. Mas ele fala direto com essas igrejas, de uma forma, eu gostei desse termo, de uma forma densa, pesada. Para quem está por aí falando que Jesus é aquele que está sentado no alto e sublime trono, vendo a igreja dele, se é que é dele, porque você vai se assustar com algumas cartas aqui que ele está descredenciando a igreja. Isso é sério, irmão. E esse descredenciamento pode ser a igreja coletivamente aqui? Pode, mas pode ser que alguém aqui, ou alguns de nós, estejamos cometendo coisas que estão também nos descredenciando como filhos de Deus, e que a gente deveria pensar duas vezes para falar aí fora: somos filhos de Deus. É muito sério isso. E eu até me tremo com isso, porque as pessoas, mais uma vez eu repito, acham que Jesus está lá no seu alto, sublime trono, olhando para as igrejas, fazendo o que bem entende, bagunçando a cabeça das pessoas, e que ele não está fazendo nada. E por que ele não está fazendo nada? Um dos argumentos, porque ele é amor, e ele ama o imperfeito. Não combinei nada com o irmão Sebastião, mas a música hoje disse o quê? A música diz que Deus é amor, mas também é justiça. E você verá por esse texto aqui que é verdade. Cartas densas, cartas com conteúdo direto. As cartas a estas igrejas têm uma estrutura quase idêntica. Você perceberá que a carta às 7 igrejas, elas começam primeiramente com uma descrição de Cristo, que é o Senhor da igreja, que é o dono da igreja. Cita elementos que têm relevância especial, uma ligação especial de Cristo para com aquela igreja em que a carta foi endereçada. Segue um elogio, em seguida também características louváveis daquela igreja, mas também depois vem a crítica às suas falhas. Conclui-se sempre com uma promessa de recompensa a ser concedida quando Jesus voltar. Mas para alguns casos termina também com uma ameaça, se caso não houver arrependimento. E é sobre isso que nós falaremos nas próximas semanas, porque eu creio que Jesus requer de cada um de nós, como sua igreja, e também do coletivo, esta igreja aqui instituída, uma igreja sadia. E eu quero que você pense todos os dias dessa semana, daquilo que falarmos, daquilo que meditarmos na palavra de Deus hoje, a respeito da igreja em Éfeso, a primeira igreja que vamos meditar hoje. Eu quero que nessa semana você repense o seu posicionamento como igreja de Cristo, se você também não tem sido pego nessas falhas que Jesus mesmo apresenta com relação a esta igreja. João, ele preocupava-se com essas igrejas, e ele tinha uma responsabilidade especial quanto a elas ou sobre elas. Embora a igreja em Éfeso não foi plantada por ele, foi plantada pelo apóstolo Paulo, mas ele sentia-se responsável por aquela igreja. Faremos então agora a leitura do texto, Apocalipse 2, de 1 a 7.
Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Sempre, sempre, o Espírito Santo de Deus é que trará a mensagem daquilo que o Pai requer de nós e para nós. Através da sua palavra, sim. E Jesus é esta palavra viva, inclusive. Mas o seu Espírito é quem nos traz claramente aquilo que precisamos ouvir. Por isso que termina: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, pensando nesta igreja, vocês viram aqui, vocês perceberam aqui na leitura do texto, que era uma igreja valente, era uma igreja zelosa, era uma igreja que não suportava qualquer doutrina, era uma igreja que não caía em qualquer pregação, era uma igreja que não engolia qualquer promessa. Era uma igreja que olhava para um líder, ou pseudo-líder, ou que se declarava líder, como aqui a palavra cita, que aqueles que se declaram apóstolos, mas não são, e que os achaste mentirosos. Então era uma igreja que observava a palavra, observava os princípios. Era uma igreja que, quanto à sua natureza, ela era enérgica. Era uma igreja que, quanto às suas obras, eram obras de esforço. Quanto aos seus princípios ou à sua doutrina, ela provava os líderes que se colocavam sobre ela ou ante a ela, para de fato saber se vinha de Deus ou não. Mas num determinado momento essa igreja se esfria, o seu entusiasmo para com o Senhor vai acabando. Faltou entusiasmo para com o Senhor, faltou amor para com os irmãos. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre nós separarmos a prática daquele que pratica, e é um exercício muito difícil para nós. Porque, abro um parênteses aqui, nós também estamos vivendo um tempo de muitas pessoas folgadas. Muitas pessoas querendo fazer o que bem entende, ainda falam: ai, Jesus é amor, viu, pastor? Ai, o Deus é... e tal. Vai indo por aí. Então, é aí que o exercício requer mais da gente. Olhar para a prática daquela pessoa e não confundir com ela. Porque, apesar de tudo, realmente ela é merecedora de compaixão. E muitas vezes até de dó. Porque não muda. Mas tomemos cuidado para não esfriarmos. Porque senão o entusiasmo para com o Senhor, o entusiasmo para com a sua obra, o entusiasmo para com as pessoas,
Irmãos, é comum a gente ver ovelha ferida, mas eu ando no meio dos pastores, tem muito pastor ferido também. E às vezes as pessoas pensam que é porque eles têm talvez uma crosta que chama, assim, uma casca, um negócio assim, um calo maior que ele suporta mais dor. Mas nem todos. Mas o Senhor Jesus, Ele coloca para esta igreja uma condição de restauração. E mesmo que a situação de alguém aqui, de alguns de nós, seja essa, de esfriamento, o Senhor Jesus nesta noite pede para você lembrar-se de onde você veio, de onde você caiu e que Ele te levantou, e que Ele te tirou de lá. E ao lembrar-se disso, isso precisa envolver o quê? Arrependimento e volta. Imediatamente volta. Volta para o Senhor. Pastor, eu sou convertido. Porque realmente, né, aqui parecem os passos da conversão: arrependimento e volta. No caso de quem está entregando a vida a Jesus pela primeira vez, arrepende-se, e a volta é no sentido de que ele volta para o plano original de Deus, de que o homem seja ligado a Ele, e que ande em novidade de vida com Ele, e que viva para Ele e por Ele. Mas quem disse que quem já está na fé há muito tempo, talvez não precise parar, meditar, analisar, de que precisa às vezes também arrepender-se e voltar. Eu quero que você pense seriamente nesse texto, neste assunto e em tudo que falarmos aqui nessa noite. Quando nós vemos aqui que Jesus endereça estas cartas, especificamente esta carta à igreja em Éfeso, nós não podemos jamais considerar que esta carta foi só para aquela igreja, mas aqui é a revelação do Senhor Jesus quanto àquilo que Ele requer das suas igrejas, e não somente sobre aquela, ou com relação àquela, mas as igrejas de todas as gerações, até a última igreja da história, antes que Ele volte. Por isso que eu e você precisamos sempre recobrar, e sempre relembrar aquilo que o Senhor tem para nós, e o que Ele deseja de nós, porque senão nós cairemos neste problema aqui, neste erro. Esta carta à igreja em Éfeso foi também endereçada sabendo tudo que ela passava. Quando o Senhor Jesus fala aqui no versículo 3: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Eu quero então mostrar para você qual era o contexto histórico da igreja, onde ela estava envolvida, ou o que a envolvia, o que andava à sua volta, e por isso ela sofria de perseguições. Éfeso, para começar, era uma das grandes cidades do Oriente Antigo, e Éfeso orgulhava-se de um título que ela tinha: guardiã do templo. Originalmente se referia ao templo de Ártemis ou Diana. Mais tarde ainda houveram outros 2 templos que foram levantados ali, e ali eles devotavam adoração para 2 imperadores romanos. E o templo de Ártemis era um famoso lugar de refúgio para fugitivos. Depois que eles entravam para o interior ali daquele templo, nas dependências daquele templo, eles ficavam ali guardados, e ninguém mais podia tirá-los de lá. Então, ali ao redor deste templo,
ficavam os criminosos, e eles ficavam fora do alcance da lei. Eu não sei se você sabe, mas existe em alguns países essa questão com relação a uma determinada igreja, que lá dentro daquela igreja ou das dependências dela é como se fosse um outro país, e nem a autoridade do próprio país onde ela ergueu aquelas dependências pode entrar. Então os criminosos ficavam guardados ali, e este lugar tornava-se então um quartel-general do crime organizado. Havia uma outra questão também que envolvia e perseguia a igreja, era o interesse pela magia e pela superstição. Isso foi inclusive ilustrado em Atos 19, de 13 a 20. Paulo fundou a igreja em Éfeso, mas fez dela o centro de evangelização da província. Ao mesmo tempo que ela tornou-se uma igreja de valor, então ela chamou a atenção para si, ou para cima dela, e ela passava por muitas perseguições. De acordo com a tradição bíblica, existe também escritos que dizem que o apóstolo João, por isso ele sente-se responsável por esta igreja, e Maria, mãe de Jesus, se estabeleceu na igreja e também na cidade de Éfeso. Era uma cidade muito importante. E eu faço uma leitura hoje de como anda a igreja de Cristo no Brasil. Um Brasil, sim, riquíssimo, importantíssimo, de muita riqueza, mas totalmente corrompido. E por isso, meus irmãos, igreja aqui reunida e quem ouvir essa mensagem, nós precisamos guardar o nosso coração cada dia mais e nos firmarmos mais no Senhor. Porque quanto mais a corrupção cresce, como aqui em Éfeso, a corrupção era muito grande, os criminosos eram até protegidos, vamos assim dizer, a tendência é que a igreja seja perseguida também. Quanto mais a corrupção cresce, mais os valores serão mudados, e a igreja, ela sofrerá o impacto com relação a isso. Eu fico muito atento e quero que você fique atento também à saudação de abertura. Tanto lá no capítulo 1 que nós lemos, como no início do capítulo 2, aquela saudação de abertura vai falar que o Senhor, Ele conserva na mão direita as 7 estrelas. Isso significa que Ele é Ele mesmo quem mantém a vida espiritual das igrejas. Mas o mesmo poder que sustenta a igreja é capaz de removê-la do lugar de onde ela está. Por isso que chama a minha atenção o versículo 5, em que Jesus prepara a igreja, e dizendo no versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta. Para que não haja esta remoção. Porque hoje nós temos muitas pessoas frustradas com a obra de Deus. E porque temos muitas igrejas também andando em frustração. E porque nós temos muitos líderes frustrados. Na mesma proporção que temos o zelo, devemos ter o amor, porque senão descompensa. Aqui no versículo 4, Jesus fala abertamente: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aqui ele está dizendo com relação ao amor por ele, mas também com relação ao amor pela família dele, a família dos cristãos. No início da vida cristã, o amor daquela igreja era um amor original, puro, fervoroso, alegre,
ao ponto de que os comentaristas bíblicos da Bíblia, eles chegam a dizer que esta igreja no início, ela conseguia cumprir com todos os requisitos de 1 Coríntios 13, com relação ao amor, no início. Agora, eu estou falando aqui, você está imaginando uma igreja. Eu estou falando aqui, você está imaginando um líder à frente de uma igreja, porque também foi endereçado ao líder. Você está imaginando uma igreja reunida em que quantas pessoas te falam oi, quantas pessoas te falam tchau, quantas pessoas te falam oi, tudo bem, quantas pessoas te abraçam. Mas você está pensando em algum momento o que você é como igreja? Em tudo que foi falado até aqui? Você ama? Você considera as pessoas? Você, quando se converteu, primeiro amor tomou conta do teu coração, aleluia. É o mesmo amor que está aí hoje? Ainda pela manhã eu falei aqui, comentei na assembleia sobre essa questão de que muitos leem aquele texto mas porque a iniquidade, porque o pecado foi crescendo demais, e o próprio texto aponta, né? O amor de muitos se esfriará ou se esfriaria, e muitas pessoas fecham questão ali e olham para aquele que o amor se esfriou e coloca-o na condição de, ai, que dó, que o amor dele se esfriou, também tanta coisa errada que ele viu. Mas o objetivo do texto não é isso. Aquele que deixa o amor esfriar, ele não é o errado da circunstância, porque ele não fez nada para o seu amor se esfriar. Alguém fez, alguém cometeu, alguém infringiu, alguém o atacou, ok? Mas quando ele deixa esse amor esfriar, ele está dando uma outra prova de que o seu amor de fato não estava posto ou alicerçado na pessoa de Jesus, mas nos homens. E tem gente também que esfria o amor porque não recebe as coisas de Deus. Então ele prova que o seu amor não estava alicerçado em Deus por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Deus poderia fazer ou fazia. E aquele que deixa o amor esfriar, e a comprovação está aqui em Apocalipse 2:4, nunca estará correto. Pastor, que palavra é essa? Eu estava com meu amor aqui tão esfriado. Então pode pôr fogo nisso aí, aquecer isso de novo, se colocar diante do Senhor nesta noite, porque Ele está te dando essa chance de você voltar a ser quem você era. Qual igreja você é? A igreja em Éfeso tinha isso contra ela. Ela deixou o seu amor se esfriar. A principal virtude desta igreja, eu repito, porque há esta colocação de que é uma igreja que cumpria 1 Coríntios capítulo 13, de início ao fim. Então era uma igreja que a principal virtude dela era o amor, e ela deixou isto cair por terra. Ela deturpou a sua principal virtude e abandonou o primeiro amor. Abandonou o primeiro amor. Meus irmãos, isso não é louvável, isso não é bonito. Isso por algum momento a gente entende as dores, a gente entende as frustrações, até entendemos, claro, porque somos humanos, mas não pode ser o fim da nossa vida, o amor esfriar. E se você nesta noite, com sinceridade, estiver olhando para o teu coração e perceber que o seu amor se esfriou, Jesus tem uma mensagem para você no versículo 5: volte à prática das primeiras obras. Volte à prática das primeiras obras, senão venho a ti
e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Eu não vou entrar no mérito da salvação eterna, mas tem muitas pessoas privando-se da graça de Deus enquanto estão aqui neste mundo, porque carregam raiz de amargura, que uma das coisas que essa raiz de amargura ataca é o amor que a gente tem, que a gente sente. Mas se você não tomar cuidado, você dará provas de que também não é convertido, e aí naquele dia em que Jesus voltar, você não será encontrado entre aqueles remidos que ele virá buscar. No versículo 6, Jesus cita mais uma virtude, uma qualidade desta igreja. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Esse nome significa dominador do povo. Esse termo e este nome, nicolaítas, é desconhecido fora do Apocalipse. Eles encorajavam crentes, pessoas de Jesus, a participarem de festas idólatras e também a praticarem a prostituição. Mas esta igreja, quando percebeu que isso chegou dentro dela ali, ela combateu. E Deus e o Senhor falam sobre este valor da igreja, de combater estas práticas, de combater esses homens maus, de não deixar essas práticas entrarem para a igreja. Mas o Senhor ele está também chamando a atenção aqui quanto ao ódio, porque o Senhor também odeia as práticas, mas ele ama o pecador. E esse ódio às práticas, muitas vezes nós erramos porque nós transferimos esse ódio também aos que praticam. E eu não estou só falando de pessoas que estão lá no mundo, não. Alguém que cometeu um crime, alguém que cometeu algo assim escandaloso, mas até com relação àqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Esta remoção que Jesus fala do candeeiro é algo que já houve, ou que já aconteceu com o próprio Israel. É nada menos do que o fim do reconhecimento de Cristo sobre aquela igreja, e de que não é mais a sua igreja, e ela se tornará tão privada de Cristo como o templo lá de Jerusalém se tornou vazio. E se eu e você então não tomarmos cuidado com esta questão do amor e de renovarmos este amor e de buscarmos e voltar às primeiras práticas e ao primeiro amor, nós também, cada um de nós individualmente, poderemos nos tornar vazios. É a palavra que está dizendo. Mas alguém que é privado de Cristo, pastor, alguém que está vazio da sua presença, vai para o céu? Você pode dar uma boa resposta hoje, agora, se você está vivendo nessa condição tão vazio, tão vazia, totalmente longe daquilo que o Senhor requer para você ou de você. Você tem essa resposta, porque o Filho de verdade, mesmo no momento que o amor se esfriou, mesmo no momento em que, olhando para as provas, mesmo olhando para as dificuldades, e que bate a porta, aquele desejo de se esfriar, o Filho
mesmo que já tenha chegado ao ponto, não é bom, mas mesmo que tenha chegado ao ponto de dar comida aos porcos e até desejar comer aquilo que o porco comia, ele se levantará, porque ele é filho, e ele dirá: voltarei para a casa do meu pai. Agora, quem não fizer isso, eu não preciso gastar mais tempo aqui e nem ficar criando tese de que não vai para o céu, porque não é convertido. Se você acha bonito ser tão rude, se você acha bonito que meu amor acabou e acabou mesmo e não quero saber, você tem a resposta. Mas se isso te incomoda, o ser assim, o agir assim, essa falta de amor, essa falta de... Nessa noite você se levantará e dirá ao Senhor: aqueça o meu amor, eu quero voltar ao primeiro amor. Feche seus olhos.